Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Aqui a palavra de Deus nos fala. E finalmente, irmãos meus, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que existe uma armadura. Existe algo que você pode se revestir para aqueles dias que não dá nada certo. Para aquele dia, o dia mau, o dia da aflição, o dia da dor. Nós não sabemos que dia é esse. Nós não sabemos a hora. Nós não sabemos como ele vai chegar. Não temos conhecimento. O Senhor nos dá a sua palavra, mas Ele não revela tudo o que Ele tem para nos revelar. Tudo que Ele nos revelou está aqui na palavra. Mas eu creio que há muito mais, porque Deus não tem um limite de conhecimento. A palavra nos diz que no céu nós vamos todo dia conhecer Deus. Todo dia conhecer Deus. E sem fim. Isso não vai ter um fim. Deus é cheio de conhecimento, de sabedoria, uma coisa que nós não podemos calcular. Nossa mente é pequena perante a de Deus. O apóstolo Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas que ao homem não era lícito se falar. Viu palavras que o homem não consegue entender. Viu coisas que nenhum homem jamais viu. O apóstolo Paulo foi um homem que foi grandemente agraciado. Você vê que ele foi arrebatado aos céus. Ele contemplou aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus fez. E a palavra de Deus nos diz que existe uma armadura, existe algo que nós podemos nos guardar, podemos nos revestir. Mas o Senhor aqui nos diz que como é essa armadura? Como nós podemos nos revestir dela? Como buscamos essa armadura? Meus irmãos, nós sabemos que nós antes andávamos no mundo, na vontade deste mundo, fazendo as coisas que não agradavam a Deus, coisas que até mesmo nós duvidamos o que nós praticamos. Hoje nós olhamos para trás e dizemos, rapaz, eu fazia isso? Eu era capaz de fazer isso? Onde é que eu estava com a mente para fazer isso? Coisas que hoje não competem mais a nós, porque nós fomos separados. O Senhor Jesus veio na vida de cada um que está aqui e nos separou, Ele nos chamou. Nós tivemos um chamado. Nós não estamos na igreja, na reunião dos santos, na Assembleia do Senhor. Nós não estamos aqui brincando, à toa, sem saber o que é que estamos fazendo. Será que eu vou fazer o que lá? Não sei. Não, nós sabemos para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis, para ser santos. Santo não quer dizer que você vai ficar em cima de um pedestral e ali as pessoas adorando a você. Não. Santo quer dizer separado. Ele separou. O nosso Deus chega a Abraão e diz, olha, sai do leito da tua casa, sai da tua parentela. Rapaz, Deus separou uma família. Sai da tua parentela. Por que Deus falou aquilo a Abraão? Porque o pai de Abraão era um idólatra. Ele fazia, os estudiosos dizem que ele fazia ídolos para se vender. Ele vivia disso. E ele era adorava imagens. E Deus chega para Abraão e diz, ó, sai daí, não quero você aí não, que eu tenho algo para revelar a você. E vai, caminha aí, que eu vou te dizer onde é. E Abraão ali
Lá deixa a sua família, pega alguns servos, pega seu primo Ló e sai daquele lugar. Eu creio ali que teve uma grande briga ali entre o pai e a mãe ali, sem saber para onde ele ia, que ele não sabia explicar para onde ia, só sabia dizer, ó, Deus falou comigo, mandou eu ir. Eu creio que ali deu uma desavença. E Abraão sai dali e caminha, sem saber para onde ir, esperando a revelação de Deus. E aquele homem confiou na palavra de Deus, confiou no que Deus falou com ele. E ele caminhou. Nós, porém, não somos diferentes. Teve um momento que nós fomos chamados. Para que você foi chamado? Para estar sentado na igreja ali, sem fazer nada, sem um trabalho para o Senhor, sem se dedicar a sua vida à obra do Senhor, sem querer expandir o reino de Deus? O Senhor nos chamou, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para um propósito, para que o reino dele avance, para que as coisas do céu, as coisas celestiais avancem sobre esta terra. Olhamos para o mundo, vemos tantas pessoas perdidas e pessoas que não têm o conhecimento de o que estão fazendo da sua vida. Eu fui ali cortar o cabelo agora de tarde, todo mundo que chegava ali era falando coisas deste mundo. Ah, eu fiz isso, eu fazia aquilo, vamos ali tomar cachaça agora. E eu ali sentado olhando, meu Deus, nenhum toca assim, rapaz, Jesus é nesse meio, é um desconhecido. Então muitos aí estão caminhando para a perdição, para longe de Deus. Mas você que foi chamado, qual é o teu trabalho? Se não for levar a palavra de Deus para essas pessoas, levar o ensinamento que o Senhor Jesus te deu, levar aquilo que você ganhou de graça, sem cobrar nada. Jesus veio, venha, eu quero você. Ah, mas eu sou um bêbado, eu uso droga, eu sou um prostituto, eu quero você. É desse jeito que eu quero você, porque é eu que vou lhe limpar. Não é com suas forças, não é com a força do seu braço. Sou eu, o Rei da Glória, que vou lhe limpar. Isso Jesus nos disse. Ele nos colocou isso no coração. Mesmo nós não ouvindo a voz dele, mas ele coloca em nosso coração, ele impulsiona você a fazer a obra dele. E ele lhe capacita para que você faça a obra dele, leve a palavra, leve a salvação para os perdidos. Mas com tudo isso aí que você vai levar a salvação para os perdidos, há algo antes dos perdidos que vai tentar lhe derrubar. Há uma barreira diante dos perdidos, que não vai ser fácil você passar por essa barreira. Se você não estiver com comunhão com Deus, se você não estiver se santificando, se você não estiver digno aos olhos de Deus. O que foi que eu falei de Jó? O diabo acusava Jó, rebaixava Jó, mas Deus sabia quem era Jó. Por isso que Deus diz, vai, tira. Vai e toca, porque Deus sabia que era Jó. Jó tinha uma comunhão com Deus. E Jó tinha uma comunhão com Deus só por ouvir falar de Deus. E Jó até aquele momento não tinha manifestação nenhuma de Deus. Mas só de ouvir, aquele homem derramava a sua vida diante de Deus. E nós, como vamos andar neste mundo, levando a palavra de Deus, levando a salvação dele? Como nós vamos andar? Se nós não tivermos com a armadura do céu, com a armadura celestial. Irmão, o diabo tenta a todo momento nos derrubar. Quando ele vê que uma pessoa, um lugar tem possibilidade de resgatar almas para Cristo, ele vai tentar de todas as formas te derrubar. Ele bota um contra o outro. Aqueles que não estão santificados dentro da igreja são instrumentos dele. Você pensa que ele não entra dentro da igreja? Olha ao teu redor as igrejas como estão, da forma que as igrejas estão fazendo. Você acha que o diabo não entra dentro da igreja? Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquele que está separado de Deus, não ora mais, não jejua,
não se sacrifica mais a Deus, esse é um instrumento do diabo. Um irmão que procura fofoca com o outro, um irmão que procura intriga, um irmão que procura contenda dentro da igreja, esse daí é instrumento do diabo. Esse já se perdeu e não tem mais, não pensa mais, já está perdido. Então nós que conhecemos a verdade, vamos levar a palavra, vamos levar a salvação. Mas essa barreira vai tentar nos derrubar, vai tentar nos tirar da presença do Senhor. O que foi que eu falei na instante? Que o diabo cava a nossa cova todos os dias para tentar nos matar. Se ele pudesse tocar em nossa vida aí, ele matava a gente na hora. Ele não toca porque Deus não permite. E aquele que é de Deus, ele não tem poder para tocar. Ele não toca. Não tem autoridade de Deus para tocar. Você vê que ele tocou em Jó porque Deus permitiu. Muitos aí falam que o diabo invade sua vida. Não, meu irmão. Se você estiver em santidade, o diabo não entra na sua vida. Se estiver guardado na mão de Deus, ele não tem como entrar. Não tem brechas para ele entrar. Quando tu não se deleita no pecado, ele não tem brecha para entrar. Ele pode até tentar usar um, usar outro, mas ele não entra em tua vida porque tu está se santificando. E a palavra nos diz, aqui no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa é a nossa armadura, meu irmão. Mas isso tudo aqui se resume em uma coisa: santificação. Se tu não tiver santificação com Deus, essas armaduras aqui, o escudo, o capacete, o cinto, a sandália, não vai prestar. Se tu não estiver digno com Deus, estiver santo com Deus, guardando a tua fé, esperando a volta do seu Senhor, fugindo das bandejas do mundo, essas armaduras não vão ser úteis para você. Mas se você estiver se santificando, se guardando, se preservando, fugindo do pecado, resistindo ao diabo, essas armaduras vão cair certas, completas em você. E você se tornará um pescador de homens. Lembra quando Jesus falou com Pedro? Vocês é o quê? Eu sou um pescador. Venha comigo que eu vou fazer de vocês um pescador de homens. É isso que é bom, meu irmão. Isso que é valoroso. Você está na presença de Deus. Você foi edificado. Deus veio, Ele edificou, Ele tirou deste mundo, te salvou. E agora tu busca salvação para outro. O Evangelho é isso, meu irmão. Você se edificou, Deus te salvou, Jesus veio em tua vida, transformou tua vida. Agora tu pensa agora no teu próximo. Eu tenho uma irmã, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho amigos que não conhecem a palavra do Senhor, amigos que estão caminhando cada dia mais para a perdição. E o que eu tenho que fazer? Vestir as armaduras que Deus nos dá, para ir salvar essas pessoas, levar salvação, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação que está em Cristo. Nós não fazemos nada, meu irmão. Nós não temos poder de fazer nada. Mas o Senhor nos dá força, nos capacita, para que nós possamos levar a salvação. Nós só somos um canal de Deus com os perdidos. Jesus nos usa como instrumento para chegar a uma pessoa, para pregar o Evangelho. Por nós, sozinhos, nós não fazemos nada. Jesus fala: sem mim, nada pode fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então,
Nós temos que nos colocar, meu irmão, como santos, como pessoas irrepreensíveis, pessoas que Deus chamou. Temos que abrir a nossa mente e ver qual é o propósito de Deus na minha vida. Deus me chamou para quê? Para levar salvação, para levar a palavra, para ganhar a minha família para Deus. Você se lembra daquele carcereiro, quando olhou, Deus agiu naquele lugar tremendamente, naquela prisão. Paulo e Silas ali presos, e ali eles tomaram porrada, tomaram varada, e ali todo cortado, sangrando ali, aqueles homens de Deus estavam glorificando a Deus, louvando a Deus. Em uma certa hora da noite, há um terremoto naquele lugar, e a palavra diz que todas as portas são abertas, as cadeias das mãos, dos braços, das pernas caem, e aqueles homens ficam livres. Mas quando o carcereiro chega, que ouviu a zoada, que não foi ver, que olhou para a cela, todo mundo fugiu, ele, meu Deus, eu vou morrer, então vou me matar logo. Tenta pegar a espada para tentar se matar, porque aquele que estava guardando um preso, se ele deixasse escapar, o governo romano matava ele, da pior forma possível. Então o que foi que ele fez? Eu vou morrer pior, então vou me matar logo aqui. E Paulo ali grita, não faça mal nenhum a ti, que estamos todos aqui. E aquele homem vê o poder de Deus sendo usado por aquele homem, por Paulo e Silas, e aquele homem se prostra diante dele e fala, Senhor, o que eu posso fazer para ganhar salvação? O que eu posso fazer para ganhar salvação? E Paulo ali sabiamente fala, creia em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. E a palavra nos diz que aquele homem creu na palavra de Paulo e entregou sua vida ao Senhor Jesus. E a palavra diz que ele e a casa dele foi salva e batizada. Então, meus irmãos, como nós aqui, que conhecemos a palavra, que fomos edificados, a palavra diz que nós já fomos lavados pela palavra. E agora, meu irmão, temos que levar a palavra de Deus, temos que levar salvação. Seja um soldado de Cristo. Não queira só estar na igreja, sentado ali ouvindo, vou para casa, vou para o trabalho. Não, meu irmão. Tu tem agora que sair analisando. Senhor, o que é que eu posso fazer no meu trabalho para te glorificar? Senhor, o que é que eu posso fazer na rua para te glorificar? O que é que a força nos meus braços pode fazer, Senhor, para glorificar o teu santo nome? Temos que agora pensar isso, meu irmão. Nosso coração tem que estar manando essas coisas, glorificar a Deus, porque Ele te salvou, meu irmão. Ele te tirou de um poço de lama. A palavra fala que nós estávamos num poço de lama, de lodo. Jesus foi lá e nos tirou, nos lavou, nos deu vestes brancas. E hoje, vamos retribuir como isso? Levando salvação, meu irmão, falando do amor de Cristo, falando do que Jesus fez em tua vida. Teu testemunho é algo grande. Teu testemunho é algo grande. Pode tocar no coração de um irmão, de uma pessoa que está ali perdida, na mesma situação que você estava. Então, temos que olhar para isso, irmão. Olha, tu foi chamado. Pega as armaduras de Deus, cinge teus lombos, pega o cinturão que Deus te deu, cinge teus lombos, pega o cinturão da justiça, a sandália do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, o capacete da salvação. Temos que estar atentos, meus irmãos. Nós fomos chamados, o Senhor nos deu dom, todos nós ganhamos dons, todos nós fomos edificados. Não tem como você dizer que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Não, meu irmão. O Senhor Jesus nos deu talentos. Ele quer que nós multipliquemos esses talentos. Isso depende de você, meu irmão. Isso depende de cada um de nós. Jesus vem nos dar e nós temos que retribuir, multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Em Mateus 28, a palavra de Deus aqui nos fala. Mateus 28,
Mateus capítulo 28, versículo 19. Aqui o Senhor Jesus falando aos discípulos. Mas esse ensinamento aqui cabe a nós também, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós somos seguidores dele. Então essas palavras caem sobre nós. A palavra aqui nos diz no 19, Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20. Eu vou ler aqui para adiantar, meu irmão. Aqui a palavra de Deus fala: portanto, ide, ensinai a toda nação, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. O Senhor nos fala que Ele estará conosco. Não foi o que eu falei agora? Ele nos edifica, Ele já nos deu talentos, Ele quer que nós levemos esses talentos, e agora Ele fala que Ele estará conosco até a consumação dos tempos. E Ele que vai estar nos sustentando. Ele nos dá o sustento. O sustento vem dele. Não precisa ter medo. Não precisa ficar sendo covarde. Porque é Ele que nos sustenta. E quando Ele manda, Ele garante. A palavra de Deus nos fala que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Em João 17, João capítulo 17, versículo 15 e até o 17. João 17, versículo 15. Aqui a palavra de Deus nos fala. Aqui Jesus ora ao Pai por nós. E Ele fala: eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santificai-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Jesus aqui nos fala que nós vamos estar aqui neste mundo por um pouco de tempo. Mas Ele ora ao Pai que o Pai nos guarde de todo o mal. E Ele nos diz que nós somos santificados pela verdade, a tua palavra. A verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade. O que nós queremos mais, meu irmão? O que é que nós ansiamos? Por que mais? Para quê? O que Jesus tem preparado para cada um de nós é grandioso, meu. É algo que nós não temos como mencionar, pensar, calcular. Não temos como, que é algo grandioso. Paulo ficou ali, maravilhado com aquela visão que ele teve. Ele disse que não sabe se foi na carne ou foi no espírito. Ele só sabe dizer que teve um encontro com Deus. Teve um encontro no lugar celestial. Ele ficou maravilhado com aquilo que ele viu. Então, meus irmãos, devemos guardar a nossa fé. Guarda a tua fé. Corre do pecado. Nós vemos José quando estava na casa de Potifar. E ali aquela mulher se encantou com a beleza de José. José era jovem. Aquela mulher se encantou com ele. E ali quando Potifar saiu, ela tentou pegar José. O que foi que José fez? José fugiu. Eu creio que o José ali estava com as suas vontades ativadas. Porque a mulher de Potifar era bela. Eu creio, ele na carne, como ele era uma pessoa em carne, ele tinha vontade dele. Ele olhava, ele via aquela mulher bonita. Quem sabe podia até desejar, a palavra não fala. Mas no momento do dia mau, José fugiu. Pagou um preço grande por ter negado aquela mulher, porque aquela mulher acusou a ele de ele tentar pegar ela, e foi o contrário, ela tentou pegar ele, e aquele homem foi jogado na cadeia inocente. Mas ele, permaneceu firme. Ele permaneceu firme. Aquele homem estava revestido com as armaduras do céu.
E o diabo não conseguiu derrubar aquele homem, porque aquele homem tinha um propósito. Ele foi levado para o Egito por um propósito, pelo povo de Deus. No momento certo, aquele homem abraçou o povo de Deus. Nós vemos também a Cedraque, Mesaque e Abidnego, homens de Deus, que no dia mau, no momento mau, aqueles homens caminharam para a morte, mas não negaram o seu Deus. E ali Nabucodonosor diz: quem livrará vocês de minha mão? Quem poderá livrar vocês de minha mão? E aqueles homens dizem: nós temos um Deus. Mesmo que Ele não nos livre da fornalha, nós não vamos deixar de adorar esse Deus. E quando aqueles homens é jogado na fornalha, Jesus já estava ali dentro. Jesus já estava ali dentro. A palavra diz que nada, nem um fio de cabelo daqueles homens pegou fogo. Imagine, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Estava uma coisa que nunca tinha feito. Aqueceu 7 vezes mais. Imagine o que estava ali dentro. Mas Jesus já estava ali esperando os servos dele. Como é que nós vemos tudo isso? José, Cedraque, Mesaque, Abidnego. Como esses homens obtiveram esta fé firme, esta fé inabalável? Isso é uma mágica? É uma palavra lançada? É uma água benta? É algo místico? Não, meu irmão, isso é comunhão com Deus. Essa fé firme, que você seja lançado na fornalha e você não negar seu Deus, isso é comunhão com Deus. Porque aqueles homens esperavam algo grandioso. Aquilo que ele via naquela época para ele não era mais nada. Porque eles olhavam para a glória de Deus. Ele glorificava o nome de Deus. É essa a intenção que nós temos que estar, meu irmão. É assim que nós temos que estar. Glorificar o nosso Deus. A nossa vida agora é glorificar a Deus. Não é mais a nós. Antes nós glorificamos a nós mesmos. Com nossas atitudes, nossas práticas. Eu gosto disso. O mundo pode se acabar, que aqui eu estou de boa. Antes nós vivíamos assim. Mas agora que nós conhecemos a Jesus, Jesus veio em nossa vida, a nossa vida agora é glorificar o Senhor. É falar do amor do Senhor Jesus. Falar o que Jesus fez em sua vida. Ele te livrou do dia mau. E quando o dia mau vier, nós estaremos revestidos pela armadura de Deus, guardados com a espada na mão, que é a sua palavra. E nós viemos pensar nisso, meu irmão. Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Ele não me chamou para quê? Antes, quando eu não era cristão, eu ia visitar a igreja, ia com minha esposa, não gostava de ir. Não gostava. Muitas vezes eu ia até bêbado. Não gostava de ir. Mas toda vez que eu entrava ali, eu dizia: Deus, eu estou aqui. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Toda vez que eu entrava, eu perguntava: Deus, eu estou aqui. Já dei o primeiro passo. O que é que o Senhor quer de mim? E um dia Ele veio e falou. Um dia Ele veio e me resgatou. E foi algo que eu não aguentei. Quando eu tomei, eu caí de joelho. Não suportei. Não adianta ser duro. Não adianta resistir. Mas quando o Senhor Jesus chegar, você não vai suportar. Nenhum homem suporta. A sua defesa é quebrada. Quando o Senhor da glória chega, a sua defesa é quebrada. E você não suporta. Então, meu irmão, guarda a tua fé. Guarda a tua coroa. Espera a volta do teu Senhor. Seja firme. Depois de ter feito a vontade de Deus, permaneça firme. Espera a volta do Senhor. O Senhor virá buscar a tua igreja. Nós não sabemos se é antes da tribulação, não sabemos se é depois, não sabemos se é no meio, mas nós sabemos que Ele vai vir buscar. E se tu não estiver trabalhando no dia que Ele chegar, tu vai ficar aí. Bom é para o servo que quando o seu Senhor chegar, encontrar Ele trabalhando. Esse é o nosso serviço. Levar a palavra de Deus, levar a salvação.
E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.